Olá, meus amigos, minhas amigas, sempre uma satisfação poder retornar aí e encontrar vocês. Que Deus abençoe o nosso encontro, o nosso culto de hoje, que vai ser regido por um dos pensamentos dos textos bíblicos. Poderíamos formular dessa forma: deixemos aquilo que nos atrapalha. Esse é um convite que a gente tem para pensar um pouquinho sobre as nossas vidas, a nossa vida, as coisas que fazemos, deixamos de fazer, nossas escolhas e decisões, aquilo que contribui para o nosso crescimento e aquilo que nos atrapalha na nossa vida cristã também. Então, que Deus nos abençoe para essa reflexão, poder produzir na nossa vida uma oportunidade talvez de mudanças aí, se necessário. Vamos então deixar as primeiras coisas que nos atrapalham, que são nossos pecados, e ir diante de Deus, para que Deus nos perdoe e assim nós possamos seguir livre para receber a sua palavra. Vamos ao arrependimento e confissão dos pecados diante do altar do Senhor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amado Deus e Pai Celestial, uma alegria podermos estar contigo mais uma vez, podemos receber a Tua presença em nossas vidas, nossos lares, nossa família, nossos pensamentos. E é tão bom poder estar na Tua presença, abrir o nosso coração em humildade e arrependimento, pedindo a Ti perdão, pedindo a Ti paciência, por causa dos muitos pecados que trazemos, com os quais nós nos desconectamos de Ti, coisas que nos atrapalham e nos impedem de desenvolver a nossa fé em Ti. Pedimos a Deus então que sejas amoroso conosco, que nos abençoe, nos guarde e conceda-nos, através do arrependimento verdadeiro, o perdão de todos os nossos pecados, conquistado por Cristo com Sua morte e ressurreição. Em nome de Cristo, nosso amado Salvador, te pedimos e agradecemos. Amém. Muito bem, amigos e amigas. O nosso arrependimento nos coloca diante do Senhor. Quando nós estamos assim arrependidos e humildes diante do Senhor, nós recebemos a Sua graça, a Sua proteção e o Seu amor. Então, se você está arrependido dos seus pecados, se você crê em Jesus Cristo e se você tem o desejo de abandonar as coisas que te atrapalham, eu perdoo todos os seus pecados. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Como nós estamos então livres de todas as nossas culpas diante do nosso arrependimento sincero e verdadeiro, nós estamos com o nosso espaço interno limpo para receber a palavra de Deus. E o Salmo 119 nos traz uma mensagem importante para esse momento. Então recebemos essa palavra compartilhando a partir do versículo 81 até o versículo 88 do Salmo 119. Diz então aqui a palavra do Senhor. Ó Deus, estou aflito, esperando que Tu me livres dos meus inimigos. Eu ponho a minha esperança na Tua palavra. Os meus olhos estão cansados de tanto olhar, esperando o que prometeste. Eu pergunto, quando vens me consolar? Sou tão inútil como um odre cheio de furos, porém não esqueço os Teus mandamentos. Até quando vai ser esse Teu servo? Ou melhor, até quando esse Teu servo vai ter que esperar? Quando vais castigar os que me perseguem? Os orgulhosos não obedecem à Tua lei. Cavaram covas para me pegar. Todos os Teus mandamentos merecem confiança. Ajuda-me, pois sou perseguido por mentirosos. Eles quase conseguiram me matar, porém eu não abandono os Teus ensinamentos. Por causa do Teu amor, livra-me da morte, para que eu possa obedecer aos Teus mandamentos. Este é o trecho que nós temos então da palavra de Salmos. Glória ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é e por todo sempre há de ser. Amém. Aflição, os olhos meus
De onde virá socorro e salvação? Dos altos céus. Tenho socorro certo em meu Senhor, do céu e terra, grande Criador. Eis que o teu pé jamais vacilará ao caminhar, pois o Senhor não te abandonará, irá velar. Nunca dormi, tu guarda de Israel, vigia sempre o terno Pai fiel. Sendo o Senhor qual astro a refugir, te guardará, e como sombra ao lado a te seguir, ele andará. De dia o sol jamais te ferirá, nem lua à noite te molestará. De todo mal tua alma guardará em teu dormir. A tua entrada Deus protegerá e o teu sair. Guarda seguro é nosso protetor, que nos conserve em seu eterno amor. Seguimos lendo agora o Antigo Testamento. Vamos ao profeta Jeremias, no capítulo 23, do versículo 16 em diante, onde nós encontramos a seguinte palavra. O Senhor Todo-Poderoso diz ao povo de Israel: não escutem o que os profetas dizem, pois eles estão iludindo vocês, com falsas esperanças. Dizem coisas que eles mesmos inventam e não aquilo que eu falei. Eles continuam dizendo aos que desprezam a minha mensagem: tudo irá bem. E dizem aos teimosos: a desgraça não cairá sobre vocês. Então eu disse: qual desses profetas algum dia conheceu os pensamentos secretos do Senhor? Será que algum de vocês viu e ouviu a palavra do Senhor? Qual deles deu atenção à sua mensagem e obedeceu? E continuei: a ira do Senhor é uma tempestade, é um vento forte, como um redemoinho em cima da cabeça dos maus. E essa ira não acabará até que Deus faça tudo o que planejou. No futuro, o seu povo compreenderá isto muito bem. O Senhor Deus disse: eu não enviei esses profetas, nem lhes dei nenhuma mensagem, mas mesmo assim eles saíram correndo e falaram em meu nome. Se eles tivessem conhecido os meus pensamentos secretos, poderiam ter anunciado a minha mensagem, e assim teriam feito o meu povo abandonar a sua vida errada e as maldades que vivem praticando. Eu sou o Deus que está em toda parte e não num só lugar. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Ninguém pode se esconder num lugar onde eu não possa ver. Então vocês não sabem que estou em toda parte, no céu e na terra? Eu sei o que têm dito esses profetas que falam mentiras em meu nome e afirmam que eu lhes dei as minhas mensagens nos seus sonhos. Por quanto tempo ainda esses profetas vão enganar o meu povo com as mentiras que inventam? Eles pensam que os seus sonhos que vão fazer com que o meu povo me esqueça. Assim como os pais deles me esqueceram por causa do deus Baal. O profeta que teve um sonho devia contá-lo como um simples sonho, mas o profeta que ouviu a minha mensagem devia anunciá-la fielmente. Que vale a palha comparada com o trigo? A minha mensagem é como fogo, é como a marreta que quebra grandes pedras. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Esse é o trecho, então, do Antigo Testamento, Jeremias, para hoje.
está, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me una a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços dão. Nas trevas vou sonhar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, e em Betel alçará padrão de amor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando Cristo enfim me vier chamar nos céus com serafins, irei morar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti, meu Deus, de ti. Seguimos agora com o texto da epístola de hoje. Nós vamos ler parte da epístola, que é de Hebreus, capítulo 12, versículo 1 até o versículo 3, que diz assim: Assim, nós temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado tudo o que nos atrapalha e o pecado que se agarra firmemente em nós, e continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, pois é por meio dele que a nossa fé começa e é ele quem a aperfeiçoa. Ele não deixou que a cruz fizesse com que ele desistisse,
Pelo contrário, por causa da alegria que lhe foi prometida, ele não se importou com a humilhação de morrer na cruz e agora está sentado do lado direito do trono de Deus. Pensem no sofrimento dele e como suportou com paciência o ódio dos pecadores. Assim, vocês não desanimem nem desistam. Essa é a palavra, então, da epístola de hoje. Seguimos agora com o texto do Evangelho do dia de hoje, Lucas capítulo 12, versículo 49 até 53, que diz assim: Jesus continuou: Eu vim para pôr fogo na terra, e como eu gostaria que ele já estivesse aceso. Tenho de receber um batismo, e como estou aflito até que isso aconteça. Vocês pensam que eu vim trazer paz ao mundo? Pois eu afirmo a vocês que não vim trazer paz, mas divisão. Porque daqui em diante uma família de 5 pessoas será dividida, 3 contra 2 e 2 contra 3. Os pais vão ficar contra os filhos e os filhos contra os pais. As mães vão ficar contra as filhas e as filhas contra as mães. As sogras vão ficar contra as noras e as noras contra as sogras. Esta aqui então é a palavra do Evangelho de hoje. Nós confessamos nossa fé nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno. No terceiro dia, ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. És o meu fiel
Muito bem, meus amigos, minhas amigas, vamos abrir o texto que nós temos aí de Hebreus para esse final de semana, capítulo 12, versículo 1, aonde a gente encontra a palavra: deixemos de lado tudo o que nos atrapalha. Esse é o convite da mensagem de hoje, é o nosso tema. Vírgula, e continuemos a correr sem desanimar. Assim continua o texto lá da epístola de hoje. Então esse é o desafio lançado pelo autor de Hebreus: deixar de lado o que atrapalha e seguir a corrida. Uma corrida porque essa é a característica do povo de Deus. Estamos em constante corrida e a ideia é corrermos sem desanimar, perseverarmos, persistirmos, seguirmos e estarmos todos unidos nesta mesma corrida. A nossa corrida nós sabemos para onde está direcionada. Todos, desde que nascemos, estamos na corrida rumo aos céus. Esse é o destino dos cristãos. E aí vem a pergunta para a gente dentro desse texto, quando ele diz: deixemos as coisas que nos atrapalham. Vem a primeira pergunta do texto: quais são as coisas que nos atrapalham? De que será que ele está falando? O que você considera uma atrapalhação na tua corrida de vida cristã? Já pensou? Tem algo que te atrapalha, tem algo que te desmotiva, tem algo que te incomoda, tem algo que te pesa, tem algo que atrapalha mesmo, que você gostaria de se ver livre? Que coisas são essas que podem atrapalhar a fé de uma pessoa? Quais são as atrapalhações? E quanto dessas atrapalhações são colocados pelos outros no teu caminho, se você fosse pensar? Alguém atirando no teu caminho. Quanto disso tudo que te prejudica é empurrado pela mão de outras pessoas? E quanto disso tudo você mesmo produz? Porque às vezes é isso que acontece. A gente acaba complicando tudo as coisas da vida da gente e criando e acumulando atrapalhações, acreditando em coisas e fazendo de formas estranhas as coisas da vida, de um jeito que elas se transformam em verdadeiras atrapalhações da vida da gente. Daí é a nossa responsabilidade. Quanto disso que nos atrapalha é culpa dos outros e quanto disso que nos atrapalha é culpa nossa mesmo, por más escolhas, por más decisões. Isso é um ponto importante para a gente poder sentar e refletir, para encontrar uma resposta que seja boa. Quando nós lançamos a culpa sobre os outros, é mais fácil de lidar. Cadê os outros que estão culpados e a gente está inocente? Então é tudo culpa dos outros, tudo tem explicação, tudo tem justificativa. Está ruim, mas não fui eu que fiz, é porque os outros fizeram. Quando a gente tem e quer assumir a responsabilidade daquilo que a gente faz, daí é mais difícil de lidar. Porque daí nós temos que nos encontrar conosco mesmos e lidar conosco mesmos e enfrentarmos a nós mesmos e vencer a nós mesmos e tirar de nós mesmos aquilo que nos atrapalha. Esse é o processo um pouco mais doloroso do que aquele de distribuir culpas para todos os lados. Olhando para os textos de hoje, especialmente o texto de Hebreus, e todo esse contexto que Hebreus nos oferece, no livro de Hebreus está falando no capítulo 11 sobre os homens da fé, os grandes heróis da fé, é o título que tem ali. E ele aponta pelo menos 9 grandes heróis da fé, diretamente, e diz ali também, nem vai dar tempo de falar sobre outros 6 que também são importantes. Então esse é o conjunto dos grandes heróis, né? E ele conclui, depois que ele fala sobre isso, e cita esses heróis, e por que eles foram heróis, e quais as coisas que eles tiveram que lidar, quais as atrapalhações que eles tiveram que vencer, quais os processos que eles desenvolveram na sua jornada. Começa lá com Adão. Como é que Adão lidou com tudo aquilo que aconteceu na vida dele e vai embora, vai lá para o Novo Testamento, né? E daí ele diz assim, ó: foi pela fé que essas pessoas conseguiram a aprovação de Deus. Ele cita as pessoas, nós vamos encontrar Abel, Enoque, Noé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés, Raabe e depois os outros, né? Que ele cita indiretamente: Gideão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi e Samuel. Essa gente toda tinha atrapalhações na sua caminhada. Não eram santos, mas foram considerados heróis, porque souberam liberar-se das suas atrapalhações
e vencer as suas próprias atrapalhações sem perder a sua fidelidade. Seguiram o caminho da fé e alcançaram os propósitos que Deus tinha lhes dado para isso. Tiveram atrapalhações, mas resistiram firmes na fé. Não foram vencidos, se perderam. Alguns fizeram estragos grandes na sua vida e na vida dos outros, mas voltaram, se arrependeram, ganharam o perdão e se encadearam e se alinharam de novo e seguiram e foram aprovados por Deus por causa disso. Então, em Hebreus capítulo 12, ele diz também: assim temos essa grande multidão de testemunhas ao nosso redor. Portanto, deixemos de lado as coisas que nos atrapalham. Nos inspirando nesses grandes heróis da fé, nós temos o desafio do dia a dia aqui. Como que nós lidamos agora com as nossas próprias dificuldades? E a ideia é que nós nos inspiremos para também sermos heróis e testemunharmos em nome do Senhor. Hoje nós temos atrapalhações. Nós nos atrapalhamos porque o pecado, como disse o texto de Hebreus, ele se agarra em nós. Então essa é a primeira condição que nós temos que ter consciência. Vamos ter atrapalhações porque somos pecadores. Essa é a nossa condição existencial. Conforme diz lá Paulo em Romanos, todos pecaram e todos se acham debaixo do juízo de Deus. Em Romanos capítulo 13 ele diz: não há nenhum sequer que não tenha pecado. Então estamos todo mundo no mesmo balaio, no mesmo barco. E isso nos atrapalha. O nosso pecado que está grudado em nós, ele nos atrapalha em muito em nosso caminho de fé. Hoje nós temos, será mais atrapalhações ou menos do que os antigos heróis da fé? O que você acha? Será que hoje está mais difícil de permanecer fiel a Deus? Está mais fácil para ser cristão? Está mais difícil para ser cristão? Tem mais problemas hoje, menos antes? Temos mais tentações e seduções hoje? Será que o nosso caminho está pior do que o caminho deles? Hoje estamos mais expostos? Com certeza. Hoje temos mais oportunidades? Também, com certeza. E essa exposição junto com as oportunidades pode se constituir em verdadeiras armadilhas, que são as coisas que nos atrapalham. Então o nosso contexto social hoje, ele está muito comprometido e nós estamos dentro do contexto. Hoje nós estamos expostos a muitos canais de comunicação que antes não tinha. Coisas que não chegavam até nós e que nós não tínhamos como chegar. E isso, de certa forma, nos preservava. Agora o caminho é livre, está tudo pronto, está tudo na mão, tudo em clique. A gente acaba alcançando rapidamente. Torna-se fácil, mas também para coisas que não prestam entrarem na nossa vida. Estamos mais vulneráveis, aumentaram as tentações e nós temos que abrir mais espaço para a nossa espiritualidade e vida de fé. Precisamos estar atentos para as coisas que nos atrapalham. Tem coisas que nos incomodam e tem coisas que nos atrapalham. Quando a gente se dá de frente com algo que até nos incomoda, que a gente estranha, e a gente não fecha aquilo e não distancia, a gente fica com aquilo acaba entrando na vida da gente e acaba atrapalhando muito a vida da gente. Nos incomodam as coisas que estão fora da gente e nos atrapalham quando elas já passam para dentro da vida da gente. A gente olha e se escandaliza dele um pouco que está fazendo. Então, de incomodação passou a atrapalhação. E para que isso não aconteça, então, para que a gente possa se livrar dessas coisas que nos atrapalham, nós precisamos de filtros. Filtros que possam garantir a entrada, a não entrada dessas coisas tóxicas na nossa vida, na nossa mente. Filtros morais, filtros éticos, filtros sociais e filtros espirituais. Precisamos instalar esses filtros diante de nós para que as coisas que porventura poderiam nos atrapalhar não entrem em nossa vida. Quer ver uma coisa importante para você, um filtro importante que a gente pode ter? São os 10 mandamentos, a lei de Deus. Então, se você avaliar todas as coisas que chegam à luz dos 10 mandamentos, conhecendo os 10 mandamentos e colocando diante dos 10 mandamentos aquele que está chegando, muita coisa já vai ficar lá para o lado de fora, que você já vai ver que aquilo não serve para ti.
Porque lá no mandamento está dizendo não. E aí você vai ouvir, senão e vai rejeitar porque diz não. Acabou, não quero nem saber, não quero experimentar. Não quero nem pensar se estão fazendo, se não estão fazendo, se já estão acostumados, se já não... Eu não quero, porque nos mandamentos diz não. Então pronto, está filtrado. Esse é um filtro importante para a vida da gente. Um filtro moral. E nós também temos um filtro ético que são os evangelhos. O ensinamento de Cristo. Lá no Novo Testamento nós vamos encontrar o Evangelho, que são as palavras de Cristo, onde ele retoma os 10 mandamentos e traz outras concepções que nos ajudam também. Se nós nos colocarmos diante de Cristo em cada decisão, em cada ato, em cada escolha, nós vamos nos livrar de muita coisa que nos atrapalha. 10 mandamentos filtram rapidamente, quer ver? Bem fácil da gente dar uma repassada. Filtram que nós não podemos colocar outras coisas em lugar de Deus. Filtram que o nome de Deus é santo e nós não podemos abusar do nome de Deus. Filtram que nós precisamos nos dedicar ao serviço do Senhor, culto, oração e serviço, amor à Bíblia. Filtram o desrespeito aos pais e às autoridades. Filtram as atitudes que ameaçam a vida das outras pessoas. Filtram a infidelidade conjugal. Filtram o desrespeito para com as propriedades alheias. Filtram o desrespeito para com o nome das pessoas e a honra das pessoas. E filtram invejas e cobiças. Olha que filtro legal. Aí por essas coisas poderiam entrar muitas coisas que nos atrapalham. Então deixemos de lado as coisas que nos atrapalham usando esse filtro. E nós podemos usar também o Evangelho. O Evangelho é um filtro poderoso, porque o Evangelho vai filtrar tudo pela lente do amor, da solidariedade e da fé. O que não cabe dentro do amor não serve para nós. O que foge da solidariedade não serve para nós. E o que escapa do campo da fé também não, nos atrapalha. Então nós temos aí uma corrida para realizar, como disse o texto lá. Na Filipenses, ele diz assim, siga para o alvo que é Cristo, essa é a tua corrida. Como cristão, é só esse endereço que você tem. Tenhamos o mesmo modo de pensar nessa corrida, Filipenses também. Timóteo diz assim, fiz um bom combate e guardei a fé. Estou na corrida também. Agora terei a coroa da justiça que Cristo me dará naquele dia. Esse é o prêmio final, é para lá que eu corro. Então veja, lá em Filipenses, lá em Timóteo, toda a palavra de Deus nos aponta para caminhos, corridas e movimentos da fé. Trata-se então de uma corrida sem atrapalhação, sem distração, sem desatenção e sem desconcentração. É o que Deus quer da gente. Você tem que ficar focado, porque facilmente você pode sair desse foco. O foco é o foco da fé, é correr com Jesus. Se Jesus não está correndo do teu lado, pode ter algum problema, pode ter algum motivo para ele não estar ali, já é um filtro. Já vai parar, já vai examinar, já vai ver que está errado o caminho, já vai tomar outra direção, não está indo para o lado errado. Então nós temos, diz aqui, levante os seus olhos para a cruz de Cristo. Tire os seus olhos do que está à sua volta e levante para a cruz de Cristo e corra para esse alvo que é Cristo. Sem fakes, sem cookies. Em vez de cookies ou janelas, vamos preferir o pão verdadeiro, que é o pão eterno que está em Cristo e que vem a nós. Esse é o nosso objetivo de vida. E não os cookies nem as janelas. Nós temos caminho, nós temos o caminho, a verdade e a vida, bem definidos, já está pronto. Não vai ninguém inventar um novo caminho agora, porque o nosso caminho já está pronto. Há 2025 anos ele ficou pronto. Assim também é a verdade. Ninguém precisa de uma nova verdade, porque nós já temos. E a vida também é a mesma, já temos. Então em Hebreus 12:1 ele diz, continuemos a correr sem desanimar a corrida marcada para nós. Deus tem uma corrida para nós. Conservemos os nossos olhos fixos em Jesus, ele diz no versículo 2. E continua, é por meio dele que a nossa fé começa e é por meio dele que ela se aperfeiçoa. Então, se nós queremos um bom resultado dessa caminhada, deixemos as coisas que nos atrapalham. A cruz, ela pode aparentemente simbolizar uma atrapalhação. Na vida de Jesus ela estava presente. Difícil, complicado, muito difícil lidar com ela, e nós teremos muitas cruzes também, que a princípio poderão ter cheiro de atrapalhação.
Para não nos atrapalharmos com as cruzes que estão no nosso caminho, nós precisamos ter muita fé. E é firmados em Cristo e nessa fé que nós vamos conseguir alcançar. Então, levanta o seu olhar, confia em Jesus, busque em primeiro lugar o reino de Deus, aplique os filtros de lei e evangelho na sua vida e livre-se daquilo que atrapalha a sua fé. Esse é o conselho do autor de Hebreus para nós. Versículo 2. Pensem no sofrimento de Cristo e pensem no ódio dos pecadores, que são as atrapalhações que tem para vocês. E fiquem com Cristo. Abandonem as atrapalhações. Não desanimem, não desistam, porque Jesus venceu o mundo e esta é a nossa vitória. Amém. Gratidão, Senhor, queremos ofertar, está a teu dispor o que dignaste dar. Ó, faze a fé vibrar em nossos corações e vem multiplicar ofertas e orações. Então, irmãos, vamos lembrar agora nossos amigos aniversariantes. Se nós vamos lá, então, no dia 11, encontramos lá a Yara Riegel, mais um aniversário. Dia 12, o Emerson Rodrigues Mota. Dia 12 também, o Santo Beginini. No dia 14, o Luiz Fernando Flores Pinedo. No dia 15, a Fanny Machado. E no dia 17, a Aline Lindol, a Agatha Rauch Pinto e a Karine Lindol. Esses são nossos irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida nessa semana. Então, para vocês, o nosso abraço e desejo que Deus esteja presente, abençoando vocês em todos os momentos da sua caminhada. Também nós queremos lembrar algumas situações de pessoas que necessitam das nossas orações. Incluímos aí dentro desse processo de pedidos de bênçãos de Deus para a Edna Laux, que se recupera de uma cirurgia, para a Beatriz Laux, que também está investigando algumas situações de saúde, para o Wilson Braz, para a Marlene, que se recupera também de uma cirurgia, para a Jaque, que hoje nos deu uma boa notícia de recuperação, terminou o primeiro ciclo das radioterapias e está bem melhor, está bem animada. Então, que Deus continue acompanhando para que as coisas se configurem da melhor forma possível, já que para ti e para tua família também, que você consiga ter muita força para enfrentar esse momento difícil pelo qual você está passando. Essas são as situações pelas quais nós queremos, então, levantar nossas mãos em oração, pedindo paz e proteção da parte de Deus, agradecendo pela Rosângela também, que já teve também a sua cirurgia realizada e está passando muito bem. Então, que Deus esteja presente na vida de todos nós aí. Vamos então ao nosso momento de oração. Amado Deus e Pai Celestial, obrigado pela Tua presença que renova as forças e quando nós estamos doentes, com medo, com preocupações, ansiosos, sabemos que podemos sempre voltar a Ti e é o que temos feito. Por isso nós voltamos agora para Te agradecer por teres ouvido as nossas orações a favor desses irmãos e irmãs que já estão passando a parte pior das suas provações e tentações e estão se sentindo melhor. Obrigado, a Deus, por teres trazido essas bênçãos, essa paz, essa proteção, esse amor tão grande que liberta, que salva, que põe a gente de pé de novo. Também nós queremos pedir que Tu continues ao lado desses irmãos, permitindo que eles possam sentir-se muito abençoados ainda na plena recuperação da sua saúde. Que conceda-lhes alegria, bem-estar, bons cuidados, bons amigos, bons médicos, boa família, e que com esses elementos eles possam seguir confiantes, na certeza de não estarem sozinhos, porque estão sob os Teus cuidados. Que a Tua graça renove e fortaleça a cada irmão em todos os momentos. Também pelos aniversariantes nós oramos e pedimos bênção, paz e proteção na vida de cada um, que se renove na vida deles todas as condições para o bom desenvolvimento da sua fé e o crescimento espiritual de cada um.
Que os teus anjos acompanhem e protejam a todos. Pedimos isso em nome do Senhor e Salvador Jesus. Amém. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Um recadinho para você, um convite. No próximo final de semana, nós temos mais um culto de celebração dos 59 anos indo para os 60. Na verdade, nós estamos já celebrando, os 60 anos da nossa comunidade. A cada mês nós temos um culto temático especial com um convidado especial. Então, o ex-pastor da comunidade, o pastor Bruno Miller, estará conosco aqui no próximo final de semana, fará a pregação do culto, e depois do culto a gente vai ter um jantar. Você está convidado para o culto, para o jantar e para o convívio nosso aí. Então procure nossos contatos aí e venha participar com a gente do culto presencial no próximo final de semana, então no sábado às 19 horas, tá bem? Até lá!